nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a nossa peregrinação tem sentido nele, a ressurreição, a vida eterna. Vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para podermos entender o contexto desse evangelho, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ouvir depois Jesus dizendo para Marta e depois sendo proclamada a todas as nações, a todo o povo, que ele é a ressurreição e a vida. Por isso que para nós essa é a nossa profissão de fé. É a raiz, é o fundamento que sustenta a nossa fé. Assim nós professamos como Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É essa pergunta que nos leva ao sentido do Evangelho de hoje. Porque se nós não cremos na ressurreição, como disse São Paulo, vã é a nossa fé. Ou seja, nós vamos passar a vida toda trabalhando, se esforçando, buscando viver dignamente neste mundo e depois não tem sentido a nossa vida. Jesus diz que existe um lugar especial para nós depois de toda essa labuta, de todo esse sofrimento. Quantas vezes nós estamos, a partir de carregar a cruz a cada dia, estamos sentindo o peso da cruz. Feridas, sofrimentos, situações difíceis. Então, o que vai nos dar esse suporte, vai nos acalentar e vai nos levar a continuar firmes neste mundo é a fé. Mas a fé em quem? Em que? A fé em Jesus o Salvador. Na ressurreição. Na ressurreição, na vida eterna. Por isso que os judeus, eles creem em Abraão. A fé deles é em Abraão, que diz que Deus colocou Abraão para ser o pai da fé. Mas Jesus disse que veio de Deus, conhece a Deus. Se não conhecesse o Pai, seria um mentiroso como vós, disse Jesus, para dizer: eu sou o Cristo, aquele que veio antes de Abraão. Quando Jesus diz isso, eles procuram apedrejar Jesus, porque dizem que Jesus está blasfemando. Como pode um homem dizer que é Deus? E aí Jesus usa as Escrituras, e as próprias Escrituras falam que uns se atribuem a deuses. Por isso que Jesus fala que ele veio do Pai, e o Pai o legitimou lá no batismo, com João Batista, e na transfiguração.
Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós não temos nenhum motivo de perdermos o sentido da vida. É preciso trabalhar, é preciso estudar, é preciso estar em lazer com a família, é preciso viver intensamente, mas não fora deste fundamento, deste eixo, que é o sentido que nos trouxe para o mundo e que nos levará de volta para o sentido primeiro, a essência da vida, que é a vida eterna, que é o Cristo amado do Pai. Isso é importantíssimo para nós, porque vai nos arrancar de toda aquela tristeza que muitas vezes, sem o Cristo, nós quase não suportamos. Mas com Cristo, nós nos associamos à sua paixão, morte e ressurreição, e aí nós passamos por aquela situação. Quantas vezes eu via as pessoas dizerem, olha, eu não sei nem como é que eu passei por aquele momento. E aí se pergunta, mas você rezava? Você tinha um amparo da fé? Sim, se não tivesse eu não suportaria. Então esse é o sentido, ressurgir com Cristo, mas antes carregar a cruz a cada dia. Deus te abençoe, te livre de todo perigo e de todo mal, e abençoe toda a tua família, teus parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.